Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Espiritualista Água Viva, e hoje eu vim refletir a respeito dos erros que a gente comete todo dia. Você já errou? Desde aqueles erros que a gente comete sem perceber, porque uma emoção tomou conta e a gente reage de maneira inadequada para uma situação, até aqueles erros por causa de um defeito que está sempre ali mesmo, está sempre ali, seja o defeito qual for, o medo para quem é medroso, a arrogância para quem é orgulhoso, o egoísmo para quem é egoísta. Os erros que a gente comete contra as outras pessoas, os erros que a gente comete contra a gente mesmo e aquelas falhas de apreciação. Porque às vezes a gente toma uma decisão num contexto e o mundo da matéria é o mundo de ilusão, é o mundo do 1% do que dizem os cabalistas, é o escafandro de carne do que diz Kardec. É um mundo a gente toma decisão sem conseguir apreciar tudo. A gente imagina que sabe o que vem, mas muitas vezes a gente acha que o resultado vai ser um e ele vem outro. Ah, se eu tivesse estudado. Ah, se eu não tivesse casado com o fulano, porque eu não vi o narcisismo que estava ali desde o primeiro encontro e sofri violência doméstica. Ah, se ao invés de ter ido estudar isto, eu tivesse ido estudar aquilo. Como é que a gente deve se posicionar em relação aos erros que a gente comete todos os dias? Todos os dias, no mínimo, erros pequenos e eventualmente erros grandes que vão afetar muito tempo da nossa vida ou da vida dos outros. Saramago, quando escreve o Evangelho segundo Jesus Cristo, descreve o início da pregação de Jesus de uma maneira muito interessante. Ele diz que tinha um rabi que saiu a pregar pela Judéia e que ele mexia com as multidões e todo mundo seguia basicamente porque ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. E como todo mundo tinha muito pecado de que se arrepender, todo mundo seguia por causa do apelo do arrependei-vos. E Jesus disse mesmo de alguma maneira: arrependei-vos, e ele também veio trazer uma promessa enorme, a promessa de perdão irrestrito e de misericórdia irrestrita para todos os nossos erros e todos os nossos pecados. Isso está prometido, embora isso não queira dizer que a gente não deva se corrigir. Quando a gente causa um mal para o outro, a gente deve, na medida do possível, reparar a nossa falta. Quando dá, toda vez que dê e toda vez que o exame de consciência da gente acuse que uma coisa está errada, na medida do possível, vamos tentar reparar. Porque também Jesus disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Para que ele não te jogue ao juiz, o juiz te jogue ao oficial de justiça e ele te jogue no calabouço, de onde não sairás até que pagues o último ceitil. Então, mas os erros que a gente percebe que cometeu e os erros em relação à vida da gente mesmo. Ah, se eu não tivesse escolhido isto, tivesse escolhido aquilo. Ah, se eu tivesse estudado. Alguns erros a gente não tem como reparar na vida do ponto de vista de dizer que não tem mais o que fazer. Algumas escolhas feitas vão determinar aquilo que nós vamos viver no tempo que se segue. Mas o que eu diria para todos nós, porque digo para mim também que erro todos os dias. Lembra daquela história que os antigos diziam: caiu, levantou, saiu? Que podia ser um ditado com um pouco de desconsideração com o sentimento de quem tivesse caído quando era uma criança e estava chorando por conta até do orgulho ferido, mas caiu, levantou, saiu, vale para a vida. Aquilo que a gente fez e fez de errado, será que a gente deve ficar remoendo? Jesus diria: não remoa, vai e não peque mais. Esquece, para de remoer. Ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, ah, se eu não tivesse, breca a gente, impede de prosseguir, não permite que a gente viva as experiências seguintes e seguintes e seguintes. Se for uma coisa que tenha que ser reparada depois,
Graças a Deus, a misericórdia divina é infinita. E do ponto de vista da gente, sempre existirá a oportunidade de uma encarnação posterior para algumas coisas. E para outras, vamos seguir em frente sem tanto pesar, sem tanta autorrecriminação, porque a percepção de que a gente erra para a gente corrigir o que é possível corrigir é excelente e é saudável. Agora, a culpa, como um sentimento para apenas ser remoído, pode nos fazer estacionar por muito tempo. E você quer estacionar? Eu não quero estacionar. Então, aceita a sua humanidade. Assim como eu procuro todos os dias aceitar a minha. Às vezes é difícil, né? A gente queria ser melhor. Eu também gostaria de ser melhor. E a gente é o que a gente já conseguiu construir. Por isso a gente erra hoje. E a gente vai errar ainda por muito tempo. Mesmo quando a gente esteja encarnando num mundo regenerado, seja lá quando for essa bênção, a gente também vai errar. Só que vamos ter um pouquinho da misericórdia que Deus tem para conosco e perceber que faz parte do processo. Fazer o esforço possível para fazer mais certo hoje do que ontem, amanhã mais do que hoje, mas aceitando que a vida é do jeito que é. A perfeição que Jesus diz para a gente alcançar, quando ele diz sede perfeitos, ele não diz sede mais ou menos perfeitos, ele diz sede perfeitos. Ele sabe que não é para agora. Graças a Deus, a gente imagina que tem outra oportunidade para depois, porque eu não cogito que quando eu termine esta encarnação, esta experiência, eu possa olhar um minutinho depois e dizer, opa, consegui. Não tem problema, a gente tem mais tempo para depois. E graças a Deus, tem uma misericórdia infinita para quem é bem intencionado e para quem se dispõe a reparar as bobagens que faz. Um abraço para você.